Agora é o Evangelho de Cristo. Agora é a palavra da verdade. Agora é a verdadeira liberdade que liberta. Olha só, eu quero que você leia comigo, ainda no Evangelho de Mateus, do capítulo 13. Eu quero que você faça a leitura no capítulo 13, comigo, na parábola do joio e do trigo, começando no verso 24, indo até o verso 30. Essa é uma parábola muito, muito mal interpretada. Por exemplo, outro dia eu vi o Silas Malafaia dizendo que chegou a hora de separar o joio do trigo. Outro dia eu vi senadores mais lúcidos na CPI dizendo que era chegada a hora de separar o joio do trigo. Eu ouço minions dizendo que é a hora de separar o joio do trigo. Eu ouço todo tipo de liderança moral, ética, religiosa, política, dizendo que é a hora de separar o joio do trigo. Toda pessoa que se sente superior às outras diz que é chegada a hora de separar o joio do trigo. Eu nunca vi ninguém se sentindo inferior ao próximo, ou servo do próximo, ou mais humilde na relação com o próximo, dizer que chegou a hora de separar o joio com o trigo. Geralmente são os poderosos, os ricos, é a classe média na segurança pública, é a direita dos cidadãos de bem contra os que eles acham que não são, é a esquerda dos solidarizados e solidarizáveis, declarando que os outros que não são como eles são joio, são os da sã doutrina que não conhecem o Evangelho, que dizem que a ortodoxia deles cria trigo e que o erro dos outros produz o joio. E assim por diante. Os superiores são trigo, os inferiores são o joio. E se eu em algum momento falei diferente, foi equívoco. Essa é a verdade. Os superiores, em qualquer ranking, se sentem o trigo e designam os outros como joio. De tal modo que a própria CPI, que defende uma causa justa, nobre, boa e mais do que necessária, essencial. No entanto, ela está existindo para separar o joio do trigo, o que, do ponto de vista do Evangelho, é uma blasfêmia, um pecado. E aí você, que está com o texto aberto aí, quer saber sobre o que eu vou falar? Isso vai ser colocado para você aí agora, neste momento, já. Porque Jesus não acaba logo com toda essa palhaçada humana. Está faltando só o logo. Porque Jesus não acaba logo com toda essa palhaçada humana. Da gente viver assim, nessa ambivalência, nessa ambiguidade. Por ordem de Jesus, não separem o joio do trigo, porque o trigo vale tanto, que se perdeu um trigo para se arrancar 100 joios, o prejuízo ainda é enorme. Então não arranquem. Esperem. É uma tarefa horrorosa, é uma escatologia horrenda.
amarra as mãos para as ações do ponto de vista dos discípulos. Não é da sociedade civil organizada, não é numa democracia das instituições que representam o povo, porque todos foram escolhidos pelo voto e os que não foram sabatinados por aqueles que o povo escolheu e indicados por quem o povo, em algum momento, também escolheu, de modo que nós não temos um império, nenhuma tirania. Graças a Deus não temos e nem teremos nenhum déspota ou tirano nenhum. Continuaremos uma democracia. Essa democracia tem o direito de julgar com as suas leis constitucionais. Não são leis religiosas. Não é para julgar com a lei de Moisés, nem com o Pentateuco. Nem é para julgar com os mandamentos de Jesus. Não, é para julgar com os mandamentos daquela dada geração, na circunstância daquela dada forma de governança, no nosso caso, a democracia, com o voto direto para eleger suas autoridades. Esse é o poder supremo, é a instância superior. Todo o poder humano na sociedade vem do povo, deriva do povo, é exercido em nome do povo, para o povo, e não pode ser contra o povo, porque o povo é, numa democracia, a maioria da população. Todas as outras pequenas parcelas são incluídas por causa dos direitos manifestos da Constituição, apenas para a prática da justiça, não para a imposição das dominações caudilhescas. Não! Esse tempo acabou. Mas a gente olha para tanta maluquice, tanta loucura, tanta insanidade, tanta sandice, tanto retardo, tanta burrice, tanta idiotice, tanto imbecilismo, tanto retardamento mental, emocional, tanta sociopatia, tanta psicopatia, tanta incapacidade, tanta impossibilidade, tanta anulação de modo mental, tanto entrave sináptico, neurológico, tanta incapacidade, que a gente fica chocado de como uma multidão, que não foi a maioria, eu, por exemplo, anulei o meu voto, não quis votar nenhum nem no outro, eu digo, eu quero ter autoridade para dizer que eu fiquei livre. Não votei em ninguém, porque eu sabia quem esse cara que está aí era, e avisei o ano de 2018 todo. Perdi mais de 300 mil seguidores que ficaram com ódio de mim. Apanhei igual um cachorro doido, como poucas pessoas na internet. Em 2018, mas minha consciência limpa. Agora eu olho para trás e agradeço todo dia por não ter botado o galho dentro. E vejo tudo isso, que a mim se me afigura absolutamente desumano, inumano, bestial, incompreensível, ininteligível. E ouço as pessoas me perguntarem. Essa semana já 3 ou 4 pessoas me perguntaram. Uma perguntou na brincadeira, mas 3 outras não. Caio, por que Jesus não acaba logo com toda essa palhaçada? Sem falar naquelas dezenas e centenas que suspiram, a começar eu suspirando para minha mulher suspirando para mim na cama.
Aí eu suspiro, arranco aqueles suspiros do meu íntimo. E ela diz: o que foi, meu amor? Eu digo: é angústia pela perversidade instaurada como modo de governança e como prática no Brasil. Nunca pensei. E às vezes dá vontade de chorar até não acabar mais. Ou então é ela. Para lá e para cá. E aí o que é, meu amor? É isso. Parece que não tem oxigênio. Hoje eu vi uma das nossas filhas também com... Ai, meu Deus, até quando? A quantidade de maranatas que eu ouço de gente: vem, Senhor Jesus. Porque diz: bom, se vem lenho verde, sem poderes de fazer todas as maldades que se gostaria de fazer, porque as instituições de contrapeso e freio e controle ainda funcionam, com exceção do Procurador-Geral da Justiça, que deveria estar num bordel, porque é um homem vendido, ao invés de estar na Procuradoria-Geral da Justiça, fazendo vergonha a milhões e milhões de pessoas dignas dessa terra. Desculpa, senhor Aras. Desculpa. Existem muitos Aras para serem objeto de governança, mas não o da Procuradoria-Geral. Tem homens aí de outra raça e natureza. Meu Deus, maranata para todo lado. Ou então os ateus, que cada vez perguntam com mais razão de ser. Me desculpa, reverendo, eu tenho o maior respeito por você, mas a pergunta, em teoria, é essa: por que Jesus não acaba logo com essa palhaçada? Por quê? Por quê, Braulio? Por quê? Braulio, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Em primeiro lugar. Ai. Porque existimos em estado de ambivalência. É o que dizem os versos 25, 38 e 39. O 25 diz: porque enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, que ali na frente Jesus vai chamar de o diabo. Veio o inimigo dele, o inimigo do reino dos céus, o inimigo do homem que semeia, que é Jesus. É o Filho do Homem, diz aqui adiante no verso 38, que é o Cristo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora e deixou essa confusão. Esse regime que está aí, essas práticas de liderança anárquica, são mais ou menos como esse inimigo que chegou no meio da noite e vocês estavam aí de bobeira, dormindo, eu gritando aqui com alguns poucos, meio solitariamente, acusado de tudo. Mas ele jogou a semente. E está aí agora. É joio para um lado, é trigo para o outro. É joio no meio do trigo, é trigo no meio do joio. É uma confusão louca, cada vez pior. E a gente existe nessa ambivalência descrita aí nos versos 38 e 39. O campo não é a igreja, não é a tua denominação, é a terra, é o mundo, é a sociedade humana. É o mundo. A boa semente são os filhos do reino que Deus semeia, que Jesus semeia no mundo. Os sal da terra, os luzes do mundo. Jesus põe gente assim na terra. A boa semente são esses filhos do reino.
O joio são os filhos do maligno, os filhos do ódio, os filhos do rancor, os filhos do armamento, os filhos da espada, os filhos das milícias, os filhos da defesa da injustiça, os filhos dos amigos, os filhos das nossas gangues comprometidas ideologicamente com o mal para nos blindar, os filhos da perversidade, os filhos do ódio, os filhos da destruição do meio ambiente, os filhos da segurança pública, que mata mais aos soldados que matam os traficantes e dos traficantes que morrem mais do que os soldados que os matam, e as somas de ambos os grupos são infinitamente menores do que os viciados que morrem de overdose ou de qualquer outra coisa. Ou seja, milhares são mortos para proteger alguns poucos que dia a dia morrem muito menos do que os milhares que morrem há décadas, durante toda a minha vida, e não resolvem e não resolverão jamais nada. Filhos do maligno, nós estamos assistindo demonstração dos filhos das trevas e dos filhos da malignidade, dos filhos do ódio, dos filhos da espionagem, dos filhos das tentativas de controle do que você ouve, do que você fala, do que você pensa, dos filhos que queriam ser donos dos Pégasos de espionagens para todos os lados, dos filhos que dizem a gente controla isso tudo com um cabo e um jipe, dos filhos que são não 2, nem 3, nem 4, mas milhares hoje em dia, da iniquidade, da malignidade, do maligno. O inimigo os semeou, plantados pelo diabo, com a bandeira da morte, da raiva, do combate, do confronto, da violência. Essa é a nossa ambivalência. Por isso Jesus disse, segura aí, porque está cheio de trigo, está cheio de gente boa. Eu vejo, às vezes, gente boa que não entendeu as coisas direito, marchando com os filhos do maligno. E vejo filhos do maligno oportunistas, tirando proveito de uma multidão de gente boa, de trigo. É porque o amor de Jesus pelo trigo e o amor de Jesus pela possibilidade de que algum joio, como disse ontem o ministro Barroso, se algum joio for iluminado pela luz divina, possa se converter ao bem. Por isso Jesus diz, não, gente boa não tem preço, gente santa não tem preço, gente misericordiosa não tem preço, gente generosa, gente inteligente que quer dedicar a inteligência ao bem, à melhoria da sociedade, da vida, da ciência, do próximo. Essa gente não tem preço. Todas as vezes que o mundo acabou, o mundo recomeçou com a semente de pessoas do bem, de trigo. Sociedades foram extintas, mas os sobreviventes do trigo se esconderam nas montanhas, nas cavernas. Eles não tinham nenhum apego pelo poder, eles saíram. Eles saíram de Sodoma e Gomorra. Eles saíram de lugares de juízo.
sair até a prostituta Raabe de Jericó para não cair com os muros. Sempre deixaram. Os filhos da luz sempre preferiram deixar a cidade, ir para os montes, se distanciarem, se afastarem, porque eles sabem que eles não são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da maldade, do maligno, como Jesus disse em Lucas 16. Vá conferir. Porque os filhos das trevas são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. É por causa dessa ambivalência de que a gente vive no meio disso e que há dimensões da bondade humana no meio da ignorância e que há gente da maldade semeada no meio do povo do trigo, é que Jesus disse: espera, porque o trigo não tem preço. E quem sabe até os loucos de hoje não se convertem em algum trigo antes da ceifa final. Em segundo lugar, olha aí, por quê? Por quê? Porque ninguém sabe com certeza o bem e o mal no mundo. A gente comeu a árvore do engano. Não foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi, mas não foi o conhecimento do bem e do mal que a gente comeu. O nome da árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o resultado da experiência não produziu o conhecimento do bem, nem o conhecimento do mal. Produziu algum conhecimento do bem e um profundo conhecimento do mal. Produziu alguma percepção através da luz do amor e da justiça e da realidade. Mas, ao mesmo tempo, produziu todos os ardis das legislações criadas como tecnicalidade para manobrar a justiça e a verdade. O que se instalou em nós não foi o conhecimento do bem absoluto, nem do mal absoluto. O melhor de nós tem um relativo conhecimento do bem e um relativo conhecimento do mal. Agora, existe gente tão ruim entre nós que perdeu toda e qualquer capacidade de discernir o que seja bem, amor e compaixão. E conhece com os olhos do diabo a treva da malignidade e da perversidade. Por isso é que Jesus diz: espera, porque ninguém sabe com absoluta certeza uma coisa nem outra. Como lá na minha terra existem águas do rio Solimões, no geral eles não se misturam. Mas às vezes você encontra ronchas, rodas longas de águas puras do Amazonas no Rio Negro. Não muito abaixo, mas logo depois do corte do encontro das águas. 200, 300, 500 metros você ainda encontra. E vice-versa, águas negras no meio das águas barrentas do rio Solimões. Tem pouca, uma coisa aqui, uma coisa ali. Como metáfora do que eu estou dizendo, é muito mais ambíguo e ambivalente ainda. Por isso Jesus disse: não é tarefa para vocês. Por quê? Terceiro lugar, anote, preste atenção, porque só dá para discerni-los com o passar da vida. Não dá para a gente saber assim, ó. Por isso eu recomendo
Não faça nada com quem você não conhece. Todas as vezes que eu fiz coisa com gente que eu não conhecia, o que eu conhecia o pai, a mãe, mas não conhecia a figura. O que eu conhecia um conhecido, mas não conhecia a figura. Ou que eu conhecia a esposa dele, mas não conhecia a figura. Pode criar todas as alternativas de acreditar no testemunho de alguém e lidar e contratar e se relacionar e ficar sócio, ou admitir, ou deixar se aproximar alguém que você não conhece, que eu não conheço. Eu me dei mal. Somente em raríssimas vezes as coisas deram certo, sem recomendações muito moderadas de gente muito séria, ou sem a passagem do devido tempo de observação. A pressa contrata joio do lugar do trigo com uma facilidade enorme. A pressa faz a gente casar com o joio ao invés de ser com o trigo. A pressa faz a gente expulsar o trigo sem prestar atenção e ver que o trigo não é perfeito, mas no fim ele dá pão, ele traz vida, ele ajuda. Ou então tem gente que bota o joio para dentro e o coroa de glória. Tudo isso que é feito com pressa. Igrejas que escolhem pastores da noite para o dia geralmente se ferram. Ou quando a gente vê pessoas elegendo gente que elas não conhecem só porque mandaram, ou porque na ignorância aceitaram o que o pastor falou, estão aí sendo cúmplices, muitas vezes, de maldade, elegendo pastor ruim, político ruim. Todas as vezes que a gente não dá à vida a chance de exercer sabedoria, todas as vezes que a gente não deixa o tempo passar e não tem o carinho conosco mesmos e com os outros de observar responsavelmente a quem quer que se observe, para depois, sem julgar, dizer pode vir ou não, muito obrigado. Não precisa julgar, não precisa contar uma história para ninguém, basta dizer muito obrigado. Eu não estou podendo agora. Só dá para discernir. E olha, não é para discernir para julgar, não é para discernir para passar um veredito público, não é para discernir, a menos que os frutos sejam frutos de maçã de Sodoma. Vocês sabem o que é maçã de Sodoma? É um fruto que dá numa árvore que cresce em volta do mar morto. E como ela absorve todos aqueles minerais, enxofre e uma quantidade enorme de minerais de mau cheiro, e recebe e é adaptada para viver no meio do sal, ali às margens, bebendo sal com aquela quantidade de químicas mal cheirosas. Quando você pega a fruta, é bonita, é assim grande, vermelha. Lá em Sodoma, no Mar Morto, perto de Qumran, ou já lá embaixo, perto de Eilat, tem bastante também. Você pega e você abre. Quando você abre, é um pum de nefilim na tua cara, entendeu? Sabe aquele pum do inferno? Sabe, o nome é semente de Sodoma. É um cheiro indescritível, minha gente, é horroroso. Ou o cara está dando fruto de semente de Sodoma,
Ou, como Jesus disse, você vai ver e só tem espinho, não dá nem para tocar. Ou então, tem árvores de natureza mais sutil, assim como tem lobos vestidos de ovelha. Então, Jesus disse, não se meta, porque só dá para discerni-los com o passar da vida. Porém, com o passar da vida, você pode não ser nunca mais enganado por nenhum deles. Olha, sinceramente, do ponto de vista teológico, bíblico, político, ideológico, sociológico, filosófico, pode mandar. Não tem mais nada disso. Depois que Jesus virou a minha chave hermenêutica da Escritura, de qualquer doutrina, de qualquer ciência e da vida toda, se não passar pelo crivo de Jesus, não entra. E se não passar pelo crivo de Jesus, eu não sou enganado, porque eu não deixo entrar em mim. Por quê? Quarto lugar, veja aí, preste atenção, porque só o juízo divino consegue penetrar a essência humana. Não tem nenhum de nós, por mais sensível, penetrante, sábio, que tenha o dom de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de toda a profecia, nenhum de nós consegue penetrar os escaninhos mais profundos da essência humana. Como dizem os versos de 39 em diante, aqui, ó. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A ceifa, o juízo é a consumação dos séculos, do aeon, do tempo. E os ceifeiros são anjos, são alienígenas, são extraterrestres, anjos, emissários de outra dimensão, de outros principados, de outras potestades, de outros poderes, de outros tronos, de outras criações que receberão o mandato dessa separação. São criaturas elevadas recebendo de Deus a prerrogativa de fazer a separação entre os humanos, com capacitações divinas de discernimento. Versos 39 e 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus enviados, os seus mensageiros, os que vêm de outras camadas com ordens divinas, seus ministros de outras dimensões, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus é tudo aquilo sobre o que Deus incide. E todas as coisas existem em Deus, nele respiramos, existimos, nos movemos, pensamos. Portanto, tudo existe nele. O reino dele, nele até existe o diabo não respira sem a soberania de Deus. Não existe criatura no universo que respire. Que exista, que não exista em Deus. Nada existe fora de Deus. Nem o diabo, nem o céu, nem o inferno, nem coisa alguma. Nada. Se quiser saber como, faça o meu curso do Reconexões que você vai saber. Nada. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntará do seu reino todos os escândalos e os que praticam a maldade,
a iniquidade, a perversidade, como diz Sofonias no capítulo 1, do verso 3 em diante, e os lançará na fornalha acesa, aonde haverá extinção, no meio de muita consciência e ranger de dentes pela agonia de arrependimentos, que só a misericórdia de Deus, que vai de eternidade a eternidade, pode garantir que ainda venha a alcançar esse choro e esse ranger de dentes, mas é uma coisa sobre a qual eu não quero e nem posso escatologizar. E como eu nunca estive lá e nunca irei, eu paro por aqui. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Então o joio resplanderá. Não, o joio queimará. É o trigo que resplandecerá. São esses justos trigos justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, me ouça, ou me desligue e não me suporte mais. Jesus, nós só estamos começando. Permite que o povo que se chama pelo teu nome seja convencido da verdade. E que aqueles que estavam no engano saiam correndo da sombra e da morte dessas mentiras. E que aqueles que me odeiam por falar a verdade do Evangelho sejam perdoados por tua misericórdia e se convertam à luz da tua graça e se tornem discípulos do teu amor. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.